A chuva caía tão forte naquela noite que parecia que o céu inteiro estava desabando sobre aquela mansão luxuosa. Camila chorava desesperadamente enquanto Ricardo arrancava suas malas da entrada da casa e jogava tudo na lama sem qualquer piedade. A pequena Sofia, de apenas 5 anos, tremia de frio segurando um ursinho molhado contra o peito. Os olhos da menina estavam cheios de medo. Papai, por favor, mas Ricardo estava consumido pela raiva. Não me chama assim agora. Camila tentava se aproximar. Tentava explicar. Mas Ricardo gritava cada vez mais alto. Você me traiu. Então, a porta da mansão se abriu lentamente. E uma mulher apareceu atrás dele usando o robe de seda de Camila. Naquele instante, o coração dela se despedaçou. Ricardo já tinha colocado outra mulher dentro da casa deles. Sofia começou a chorar ainda mais forte. Mamãe, para onde a gente vai? Camila abraçou a filha tentando esconder o próprio desespero. Mas naquele exato momento, faróis iluminaram toda a chuva. Um carro preto luxuoso parou lentamente diante da mansão. O motorista abriu a porta traseira. E um homem elegante saiu do veículo usando um longo casaco preto. Sofia arregalou os olhos imediatamente. Ela apertou forte o braço da mãe e sussurrou: Mamãe, aquele é o homem da foto secreta. Camila sentiu o corpo inteiro gelar. O homem que acabava de sair daquele carro preto era justamente a pessoa que ela passou anos tentando esquecer. Augusto Valença. O bilionário mais poderoso da cidade. O homem que partiu seu coração anos atrás. A chuva escorria pelo rosto dele enquanto seus olhos permaneciam presos em Sofia. Na menina. Nos traços dela. Nos olhos idênticos aos dele. Augusto parecia não conseguir respirar. Ricardo olhou confuso para Camila. Quem é esse cara? Mas ela não conseguia responder. Porque naquele instante, Sofia soltou lentamente a mão da mãe e deu alguns passos na direção de Augusto. Sem medo. Sem entender a tensão entre os adultos. Augusto abaixou os olhos para a menina completamente em choque. Então Sofia perguntou inocentemente: Você conhece minha mamãe? Ricardo começou a perceber que havia algo muito errado. Muito errado. Ele segurou forte o braço de Camila. Responde. Camila chorava desesperada. Ricardo, por favor. Mas tudo piorou quando Augusto finalmente falou. A voz dele saiu baixa. Quase sem forças. Qual é o nome dela? Sofia sorriu inocentemente. Sofia. Naquele momento, o mundo de Augusto desabou. Porque anos antes, Camila havia dito que esse seria o nome da filha deles. Então Sofia apontou para Camila e disse algo que destruiu completamente o silêncio daquela noite. Mamãe chora olhando sua foto escondida. O silêncio tomou conta da frente da mansão. Nem mesmo a chuva parecia fazer barulho naquele momento. Ricardo olhava de Camila para Augusto sem conseguir entender o que estava acontecendo. Mas dentro dele, uma sensação horrível começava a crescer. Augusto continuava encarando Sofia. A menina tinha o mesmo olhar dele. O mesmo sorriso. Até a mesma forma de inclinar a cabeça. Então ele se aproximou lentamente. Como se tivesse medo da verdade. Camila. A voz dele falhou. Ela é minha filha. Camila começou a chorar imediatamente. E aquilo foi suficiente para Ricardo perder completamente o controle. Você mentiu para mim esses anos todos. Ele segurou o braço dela com força. Sofia se assustou na mesma hora. Não machuca minha mamãe. Augusto mudou completamente de expressão. O homem calmo desapareceu. No lugar surgiu alguém frio. Perigoso. Os seguranças ao redor do carro preto avançaram imediatamente. Ricardo soltou Camila assustado. Mas então Augusto fez algo ainda pior. Ele colocou a mão dentro do bolso do casaco e tirou uma fotografia antiga. A foto mostrava Camila nos braços dele anos atrás. Os dois sorrindo apaixonados diante do mar. Ricardo ficou paralisado. Porque nunca tinha visto Camila sorrir daquela forma com ele. Então Augusto ergueu os olhos lentamente e disse: Ela não te traiu. Uma pausa pesada caiu no ar. E então veio a frase que destruiu Ricardo por dentro. Ela me amava antes de conhecer você. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A foto molhada nas mãos de Augusto parecia uma faca atravessando seu peito.
porque pela primeira vez, ele percebeu que nunca conheceu verdadeiramente a própria esposa. Camila chorava sem conseguir olhar para nenhum dos dois. Enquanto isso, Sofia observava tudo assustada abraçada ao ursinho. Então Ricardo começou a rir. Mas era um riso quebrado. Nervoso. Desesperado. Então é isso. Ele apontou para Sofia tremendo de raiva. Essa menina é dele. Camila correu imediatamente para proteger a filha. Para com isso. Mas Ricardo já estava completamente fora de controle. Você usou a minha vida. Sofia começou a chorar desesperadamente. Mamãe. Augusto então tirou o próprio casaco caro e colocou delicadamente sobre os ombros da menina para protegê-la da chuva. Camila olhou aquilo emocionada. Porque Ricardo nunca teve aquele cuidado com elas. Nunca. Então Augusto encarou Camila novamente. Os olhos dele estavam cheios de dor. Por que você nunca me contou? Camila fechou os olhos chorando. E finalmente revelou a verdade que guardou durante 5 anos. Porque sua mãe ameaçou destruir a minha vida. Augusto ficou imóvel. Sem acreditar. Camila tremia enquanto falava. Ela disse que acabaria comigo, e com o meu bebê, se eu continuasse perto de você. O rosto do bilionário mudou completamente. E naquele instante, a chuva já não era mais a pior tempestade daquela noite. Na manhã seguinte, o clima dentro da clínica de luxo parecia um funeral. Ninguém falava. Camila segurava Sofia no colo enquanto a menina brincava inocentemente com o ursinho sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ricardo permanecia sentado no canto da sala olhando para o chão. Destruído. Enquanto isso, Augusto não conseguia tirar os olhos de Sofia. Cada sorriso, cada gesto, cada expressão da menina parecia um espelho dele mesmo. Então a enfermeira finalmente chamou os 3. Camila começou a tremer imediatamente. O teste de DNA seria feito. Ricardo cruzou os braços tentando esconder o nervosismo. Quando esse resultado sair, ele olhou para Camila cheio de mágoa. Eu nunca mais quero olhar para sua cara. Mas Augusto permaneceu em silêncio. Porque no fundo, ele já sentia a verdade. Horas depois, o médico entrou lentamente na sala segurando um envelope branco. O coração de Camila disparou. Ricardo levantou na mesma hora. E Augusto ficou imóvel. Então o médico abriu o resultado. O silêncio ficou sufocante. Até que ele finalmente falou. A probabilidade de paternidade é de 99,99%. Ricardo piscou sem acreditar. O quê? O médico virou lentamente para Augusto. Parabéns, você é o pai biológico da menina. Camila começou a chorar desesperadamente. Ricardo ficou completamente destruído. E Sofia olhou inocentemente para Augusto antes de perguntar: Então, você é meu papai? O mundo inteiro de Augusto pareceu parar naquele instante. A pergunta inocente de Sofia atravessou seu coração como uma faca. Então, você é meu papai? Os olhos dele se encheram de lágrimas imediatamente. Pela primeira vez em muitos anos, o homem mais poderoso daquela cidade parecia completamente quebrado. Augusto caiu lentamente de joelhos diante da menina. A voz saiu falhando. Sim, ele segurou delicadamente as pequenas mãos dela. Sim, princesa, eu sou seu pai. Sofia sorriu emocionada. E sem pensar 2 vezes, abraçou Augusto fortemente. Naquele instante, o bilionário começou a chorar como nunca havia chorado na vida. Camila cobriu a boca tentando conter o desespero. Porque durante 5 anos, Augusto não fazia ideia de que tinha uma filha. Ricardo observava tudo em silêncio. Destruído por dentro. Mas então Sofia disse algo que acabou de vez com Augusto. Mamãe sempre disse que você devia ser uma pessoa boa. Augusto fechou os olhos emocionado. Porque mesmo sofrendo todos aqueles anos, Camila nunca colocou ódio no coração da filha. Nunca. Então Augusto se levantou lentamente e olhou para Camila. Sua vida acabou sendo destruída por minha causa. Camila começou a chorar ainda mais. Mas naquele momento, Augusto pegou o telefone. Ligou para alguém. E quando a ligação foi atendida, o olhar dele ficou frio. Perigoso. Porque a pessoa do outro lado da linha era justamente sua mãe.
A mulher responsável por destruir aquela família antes mesmo dela existir. Augusto segurava o celular com tanta força que seus dedos começaram a tremer. Do outro lado da linha, sua mãe permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então respondeu friamente: eu sabia que um dia essa mulher voltaria. Camila sentiu o coração apertar imediatamente. As lembranças daquela conversa anos atrás voltaram como um pesadelo. O restaurante luxuoso. A ameaça. O medo. Augusto respirava com dificuldade. A raiva em seus olhos assustava até Ricardo. Você me roubou 5 anos da minha filha. A voz dele saiu carregada de ódio. Mas sua mãe continuava fria. Sem emoção. Eu protegi o nome da nossa família. Augusto começou a rir sem acreditar. Um riso vazio. Doloroso. Então olhou para Sofia brincando inocentemente no canto da sala. A menina desenhava corações em um papel enquanto cantarolava baixinho. Sem imaginar que os adultos estavam destruindo uns aos outros. E foi naquele instante que Augusto perdeu completamente o controle. Você chama isso de proteção? Toda a clínica ficou em silêncio. Até os médicos olharam assustados. A mãe dele tentou interromper. Augusto, escute, mas ele gritou ainda mais alto. Ela cresceu sem pai por sua causa. Camila começou a chorar novamente. Ricardo abaixou a cabeça em silêncio. Porque finalmente entendia toda a verdade. Então Augusto fechou os olhos por alguns segundos e tomou a decisão mais dolorosa da vida dele. A partir de hoje, uma pausa pesada caiu na sala. Você não é mais minha mãe. E desligou o telefone. Naquela mesma noite, Ricardo voltou sozinho para a mansão. Mas a casa parecia completamente diferente agora. Fria, vazia, silenciosa. Os brinquedos de Sofia não estavam mais espalhados pela sala. O perfume de Camila já não preenchia o ambiente. E pela primeira vez em muitos anos, Ricardo percebeu que dinheiro nenhum conseguia preencher aquele vazio. Ele caminhou lentamente até o quarto. Mas ao abrir a porta, encontrou o armário de Camila vazio. As roupas tinham sumido. As fotos tinham desaparecido. Tudo havia acabado. Ricardo sentou na cama e começou a chorar sozinho. Então percebeu algo no chão. O pequeno ursinho de Sofia, molhado pela chuva. Naquele instante, as palavras da menina começaram a ecoar em sua cabeça. Papai, por favor. Ricardo cobriu o rosto desesperado. Porque finalmente entendeu que destruiu a própria família com as próprias mãos. Enquanto isso, Augusto levava Camila e Sofia para sua cobertura luxuosa no centro da cidade. A menina ficou encantada ao ver as enormes janelas iluminadas. Mamãe, isso parece um castelo, mas Camila permanecia insegura. Depois de tantos anos sofrendo, ela já não sabia mais como confiar em alguém. Então Augusto se aproximou lentamente dela. Os olhos cheios de culpa. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês novamente. Camila sentiu o coração disparar. Porque pela primeira vez em muitos anos, ela voltou a se sentir protegida. 2 dias depois, Ricardo descobriu que sua vida estava prestes a desmoronar ainda mais. Ele chegou mais cedo ao escritório tentando esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas ao entrar em sua sala, parou imediatamente. A amante estava lá, sentada calmamente na cadeira dele, mexendo no computador da empresa. Ricardo estranhou. O que você está fazendo? Ela se assustou e rapidamente tentou fechar uma pasta cheia de documentos. Mas já era tarde. Ricardo puxou os papéis com força e sentiu o sangue gelar. Transferências bancárias, assinaturas falsas, contas vazias. Ela estava roubando dinheiro da empresa havia meses. Você ficou louca. A mulher começou a chorar tentando se explicar, mas então acabou confessando algo muito pior. Eu fui quem fez as fotos falsas. O mundo de Ricardo desabou novamente. Ela revelou que criou mensagens editadas e armou toda a falsa traição porque queria separar Camila dele. Queria o dinheiro, a mansão, a vida luxuosa. Ricardo começou a tremer, porque naquele instante, percebeu que destruiu a única mulher que realmente o amava por causa de uma mentira. Enquanto isso, na cobertura de Augusto, Sofia brincava feliz pela primeira vez em anos.
Camila observava a filha sorrindo enquanto Augusto preparava chocolate quente para as duas. Então o celular dela tocou. Era Ricardo. Ela hesitou, mas ao atender, ouviu apenas o som dele chorando do outro lado da linha. Camila, eu destruí nossa família. 6 meses se passaram. E naquela noite, o hotel mais luxuoso da cidade estava lotado. Empresários, celebridades, fotógrafos. Todos aguardavam a chegada de Augusto Valença para o maior evento beneficente do ano. Mas ninguém estava preparado para o que iria acontecer. As portas principais se abriram lentamente. E Camila entrou. Elegante. Deslumbrante. Com um vestido preto brilhante que fez todos ficarem em silêncio. Ao lado dela, Augusto segurava a mão de Sofia com orgulho. Os flashes começaram imediatamente. Porque agora, eles eram oficialmente uma família. Do lado de fora do evento, Ricardo observava tudo sozinho dentro do carro debaixo da chuva. Sem amigos. Sem dinheiro. Sem ninguém. Depois do escândalo da amante, ele perdeu contratos, investidores e praticamente toda a empresa. Mas nada doía mais do que ver outro homem ocupando o lugar que era dele. Lá dentro, Augusto subiu ao palco segurando Sofia no colo. Então entregou o microfone para a menina. Ela sorriu inocentemente diante de centenas de pessoas. E disse, essa é minha mamãe. Depois apontou para Augusto. E esse é meu papai. O salão inteiro aplaudiu emocionado. Camila começou a chorar. Augusto beijou a testa da filha sorrindo. E naquele instante, Ricardo finalmente entendeu algo devastador. A mulher que ele expulsou na chuva era a maior bênção que Deus colocou em sua vida. E ele a perdeu para sempre.